Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje para apresentar para vocês um convidado super especial. Mas antes quero falar com vocês do nosso patrocinador, Mafuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e também Vila da Serra. Ele que é 29 anos, estrategista de marca, especialista em brand, formado em comunicação aplicada em especializações em design e direção de arte. Com vocês, Rafael Roosevelt. Oi, Fernanda, tudo bem? Muito prazer. É um prazer imenso estar aqui, né? Agradeço muito pelo convite e principalmente de estar representando, né, a nossa comunidade de criativos, né? Que hoje, inclusive hoje, é o dia do design gráfico, né? Oh, parabéns! Então, para mim, vai ser uma honra representar. Ai, que bom que você aceitou meu convite, fico muito feliz. E, pessoal, para quem ainda não sabe quem é o Rafael, ele que criou a minha marca do network Contato Gera Contratos. A marca ficou maravilhosa, ficou exatamente do jeito que eu pedi para ele transmitir na marca ali os tons que eu queria, as cores e também o significado, né, de tudo que agrega o network. Ele conseguiu unir a minha ideia com a ideia dele, que ficou fantástica. Traduzir assim, exatamente, a gente não mudou nada, porque ele fez exatamente o que eu pensei. Um elo ali, uma corrente, que é tudo que significa ali o network, né? Um conectando com o outro. Rafa, antes que a gente comece as perguntas, conta pra gente esse pouquinho, assim, do seu processo da criação dessa marca. Sim, é aquele negócio, né? A gente fala que a gente extrai o sonho, o desejo, né, dos nossos clientes, né? E com isso a gente desenvolveu ali a marca, a gente teve ali uma primeira conversa, né, que eu pude extrair um pouco mais da sua ideia e externalizar isso num projeto que de fato representasse o seu grupo de network, né? Então foi muito bacana esse processo. Eu falo que é uma viagem também na maionese, assim, às vezes pra gente, né, de imergir na ideia do cliente, unindo com a minha. Então, foi um processo bem bacana. E o mais interessante, né, Rafa, que eu gostei muito do seu trabalho, é que eu não precisei falar mais de uma vez. Sim. Eu falei uma vez só, você já entendeu e já entregou exatamente o que eu queria. A gente não mudou nada. Exatamente. E isso, pra mim, nunca aconteceu. Porque toda vez que eu contratava uma empresa, eu trocava 30 vezes o projeto. Pois é, e isso é uma característica muito forte do nosso diferencial também, que é essa sensibilidade, né, com o cliente. Hoje a gente tem uma metodologia, um processo da qual você participou ali, de briefing, de pré-reunião, né? Eu costumo ser até um pouco chato ali de, poxa, precisamos marcar, precisamos fazer e tal, porque esses pontos, né, são fundamentais para eu chegar no resultado final que não te gere estresse, né? Esse é o principal diferencial nosso. Inclusive, essa personificação sua, né? Personalização, na verdade, Sim. que você faz para cada cliente conforme o nicho dele, também pensando exatamente no que ele quer transmitir. Por que eu tô falando isso? Porque várias vezes em outros funcionários, outras pessoas que eu contratei para fazer marca, Sim. Eu tive um problema de, assim, falar, fazer várias chamadas de vídeo, ligação, e a pessoa no final fez até com cor errada. Sabe? Eu falava, tipo assim, eu quero azul, aí me entregava verde. Eu ficava assim, mas não entendeu? Não escutou. E você praticou um dos conceitos do network, que é a escuta ativa. Exatamente, que é também parte do nosso processo, da nossa personalidade, né, que é ter essa escuta ativa, né, para de fato chegar ali no resultado esperado e atingir as suas expectativas, né? Ou seja, essa experiência ruim que você viveu aí foi aí de uma má interpretação, né? Então, do profissional ali que desenvolveu. E isso também traduz muito a questão de preço e valor, né, Rafa? Porque se você for olhar, é por isso que, às vezes, uma empresa que cobra mais caro, ela tem capacidade de cobrar mais caro, né? Justamente. Que é o seu caso. Sim. No sentido, eu nem sei se você é mais caro ou não no mercado, porque eu não fiz essa pesquisa de mercado. Sim. Mas eu quero dizer que se você está entregando, então tem essa coisa do valor, né? Você quer falar pra gente um pouquinho do que o valor representa para você? Sim. Então,
eu acredito que o valor ele está muito firmado nos diferenciais que você constrói, executando talvez um trabalho que já existe no mercado. Então, por exemplo, criar marcas. Existem vários profissionais que criam marcas, né? Mas da forma que eu crio, é diferente. Aí que existe o grande diferencial, né? Ou seja, eu tenho ali uma metodologia de processo, de execução, tem também a minha bagagem, né? A minha experiência do mercado, todos os meus estudos, né? E tudo mais. Então, tudo isso soma para eu gerar valor para o próximo, né? Para quem me procura. Com certeza. E agora vamos falar um pouco de você. Sim. Quem é o Rafael por trás das logomarcas? Como que você se descreveria no Rafael pessoa, não o profissional? Tá. Eu acredito que eu sou um cara que gosto muito de pessoas, de me relacionar com pessoas. Eu acredito que isso, para mim, é o cara diplomático, né? Então, essa questão de lidar com pessoas, de estar sempre com pessoas, e o principal, gerar valor para as pessoas, sem buscar algo em troca, eu acredito que é uma das características mais fortes, assim, da minha personalidade. E você tem 29 anos, já é referência em brand, né? Também saiu aí no jornal uma reportagem muito bacana sobre você, seu trabalho. Eu dei uma lida e achei assim, super impactante, né, seu trabalho. Como que foi para você, com 29 anos apenas, né? Tá novo, tá alcançando esses patamares todos. Olha, então, é aquele negócio, né? Eu acredito que é sempre fruto de uma excelência, né, de trabalho que a gente se dedica para levar para o mercado, né? Eu acredito que muito nisso. E a minha jornada, né, diante disso aí, é algo que começou lá atrás, né? Dentro assim, desde estoquista de supermercado, garçom, panfleteiro, e até que eu fui pintor juntamente com meu tio. Ele era pintor de faixas, placas, fachadas, e isso era onde era a publicidade manual, né? Então eu já tive ali um primeiro contato, era um cara super criativo também, desenhava, e foi despertando em mim esse desejo também, né, pelo desenho, né, em si. E aí foi onde que eu fui trilhando ali, e só que a grande virada foi na escola, quando eu participei de um concurso que era de desenvolver o logotipo do colégio. E no desenvolver esse logotipo, participei ali despretensioso, e no desenvolver esse logotipo, eu ganhei o concurso, né? E no ganhar o concurso, as portas começaram a se abrir. Eu não sabia o que era design gráfico, a minha intenção era ser investigador da Polícia Civil, então não tinha nada a ver com o que eu faço atualmente, e eu acredito assim, Deus foi me conduzindo, sabe, para esse caminho, para essa direção, e foi onde que eu comecei muito cedo, assim, nessa caminhada, sabe. E aproveitando que você falou um pouco dessa parte de escola, essa parte mais antiga sua, teve algo na infância que te levou a ser quem você é hoje? Cara, eu gostava muito de desenhar. Eu era aquela criança muito criativa e escrevia livros, né, desenhava, eu tinha um caderno de desenho que todo dia eu desenhava ali, colocava a minha mente para funcionar. Então, e outra coisa, eu cresci também, né, vendo meu tio, né, desenhando. Às vezes a gente levava aquelas revistinhas, né, de animes e tal, e aí a gente pedia ele para desenhar, a gente coloria, né? Então a criatividade sempre teve comigo, assim, na infância, sabe? E em que momento você percebeu que o design gráfico sozinho não bastava e que você tinha que ir para o brand estratégico? Certo. Um pouquinho antes disso, logo quando eu, né, participei ali do concurso, comecei a entrar no mercado, fiz o meu primeiro curso de CorelDRAW na época, e aí foi onde que eu aprendi a mexer, a recriar embalagens, criar ali algumas artes, né? Eu busquei por um primeiro emprego
no mercado, numa papelaria de bairro. Eu comecei fazendo artes ali a R$5 na época, R$10 e tal, aquela coisa toda. Para, de fato, eu me introduzir no mercado, né? E eu lembro que eu tinha um cartão de visita, que eu falei assim, poxa, eu tenho que criar esse cartão de visita de forma diferente, para as pessoas verem que eu cuido da minha marca, né? E aí... E como que você fez na época? E na época eu fiz um cartão, era na versão vertical. Não, só tinha o horizontal na época, no mercado tinha, eu fiz uma versão, só que todo diferente e tal, eu já tinha uma marca, na época era Rafa Design, na época, e aí eu fui até essa papelaria, e aí foi onde que eu tive ali o meu primeiro contato com o mercado. Porém, na época ainda era chamado arte finalista. Lembro disso. Né? Arte finalista, então de artes rápidas, né? Então era gráfica rápida ali e tal, tudo mais. E aí nisso... E não era tão valorizado. Não era tão valorizado, porque era aquela de bate-pronto, né? Para atender ali o mercado rotativo. E nisso, eu fui me desenvolvendo, aprendi a lidar com o cliente, aprendi a atender telefone, eu tinha medo de atender telefone, e eu fui me desenvolvendo também tecnicamente, porque me deu agilidade para poder desenvolver as coisas também, isso foi um ponto legal. E nessa virada, e aí, onde eu respondo a sua pergunta, né, foi onde que eu tive uma outra virada na minha jornada, que foi onde que eu comecei a me conectar com agências, a trabalhar com agências de publicidade, que são, e era um outro patamar de estilo de projetos, né? Eram projetos muito mais estratégicos, eu conheci o branding dentro dessas agências também, eu entendi que é um ecossistema, né? Ou seja, foi nessa virada de chave aí, quando eu comecei a trabalhar com agências, que eu falei, poxa, eu preciso buscar mais conhecimento, preciso ser mais estratégico, eu preciso entender mais de negócio, porque design é sobre negócio, né? Não é somente sobre criação, ou seja, eu utilizo a criatividade como solução para atingir ali a necessidade de um negócio, sabe? Então, é bem interessante esse ponto, foi nessa virada. Antes de fazer engenharia civil, eu formei em design gráfico. É mesmo? Você me contou mesmo. E aí eu lembro que os professores falavam assim, é a única profissão que você não consegue achar no Google. No sentido, ter uma prova de inventar aí um desenho abstrato, com cores preta e branco só, né, sem cor então, e entregar para amanhã. Você não consegue achar isso no Google, no sentido... Não é uma engenharia, né? Que você escreve lá, como que faz essa fórmula aqui? O design, como mexe muito com criatividade, ele mexe muito com o nosso lado humano, nosso lado criativo, ali, o outro lado do cérebro, né? Que eles falam que tem o lado mais matemático e tem o lado criativo. Eu tô usando os dois, né? Engenheira, design, tudo. Mas aí, o que acontece? Eu lembro que isso mexeu muito com a minha cabeça, né? Aí, pensando agora nos dias de hoje, porque eu fiz design tem muito tempo, eu fiz com 15 anos de idade, fiz curso técnico no Senai. Aí, pegando agora nos dias de hoje, que eu já tenho o dobro dessa idade. Tudo mudou, né? Agora tem IA, tem ChatGPT. O que você acha do seu trabalho, se ele vai estar ali correndo algum risco de perder mercado com a IA, porque agora a IA, ela cria, não tem isso mais de falar, não acho no Google, agora tem. Se eu jogar lá, cria para mim uma imagem abstrata, preta e branca, não. Ela vai criar para mim. Como que você enxerga isso, assim, hoje, para você? Isso é concorrência? Isso é algo que para você é bom, porque às vezes te dá novas ideias? O que você pensa nesse trabalho? Perfeito. Eu acredito que é o seguinte, eu não enxergo como uma concorrência, porque até mesmo para operar uma IA é necessário um humano que carrega um repertório para utilizar ela, porque também se você não tiver repertório e só digitar qualquer coisa lá, não vai trazer um resultado legal. Porém, tem um outro ponto positivo também que a IA está trazendo, que é, ou seja, nós como profissionais criativos, nós precisamos saber construir projetos juntamente com a IA, ser um parceiro, utilizar ela como um braço direito,
né? Ela não ocupa 100% a cadeira, mas ela traz ali muitos benefícios legais, principalmente na construção de mockups, 3Ds, né? Toda essa parte assim que evoluiu muito e encurtou muito o caminho, mas eu reforço, é necessário um humano com repertório operar essa IA para ela trazer um resultado legal. Então é jogar junto com ela. E é até interessante você falar sobre isso, porque outro dia também eu vi um outro vídeo no Instagram que estava bombando, mais de 1 milhão de visualização, e aí o pessoal falou assim, mas isso daí é fácil, ele jogou na IA. Aí o rapaz dono da página, ele respondeu assim, então quero ver você fazer o mesmo prompt que eu. Sim, tá aí o repertório, né? Porque não adianta, né? Você tem na mão a IA, mas se você não souber o Exatamente. jeito certo de dar o comando, Exatamente. o que vai sair dali? E, cara, eu tava numa imersão também de criativos e eles estavam falando sobre a questão de fotografia, né? E na construção do prompt, se você não souber, por exemplo, você vai construir ali uma imagem, uma fotografia de um ser humano ou uma paisagem. Se você não souber dizer pro prompt também, poxa, qual que é o tipo da lente, qual que é o tipo de câmera que você quer que essa IA forme essa imagem e tudo mais. Cara, isso é fantástico. Ou seja, é necessário uma profundidade também de conhecimento, né? Para você comandar esses prompts, né? Então, esse é o ponto. E agora, mudando aqui o assunto já, quando a pessoa tem aquela dúvida de brand e identidade visual, você saberia explicar para o seu cliente? Certo. Vamos lá. Para a gente começar aí, identidade visual ela faz parte do ecossistema do brand, porque brand ele é um ecossistema, né, de gestão de marca. Para ficar interessante da gente acessar, entender esse assunto, vamos entender marca como um ser vivo, que inclusive é algo que a gente acredita muito, que a gente tem na nossa metodologia, né, que é ali entender marcas como ser vivo. Porque essa marca ela tem uma alma, a alma é o quê? A alma é o seu propósito pela qual ela foi criada. Então, é a alma da marca, a alma que tem, marca que tem profundidade. Marca ela tem um DNA, ou seja, ela tem ali a sua missão, visão, valores, os seus arquétipos, o que ela representa, o que ela quer, quem é ela no mercado, o seu código genético. Marca, ela tem um corpo, que é a identidade visual, o seu logotipo, a sua paleta de cores, tipografia, ou seja, e tudo isso, paleta de cores, tipografia, toda essa grafismos, né, faz parte da identidade visual. E a marca, ela também tem uma voz. Ou seja, ela também fala, ela tem ali o seu tom de voz, a sua identidade verbal, as suas palavras-chave. Então, nesse processo, pegando todo esse processo, a marca ela também tem uma tribo a quem ela pertence, e ela, por fim, ela tem ali um posicionamento. Pegando todos esses membros desse ser vivo, né? Ela se transforma em um posicionamento. E o brand, ele chega para gerenciar todos esses pontos de contato da marca. Poxa, quem ela é em essência, e ele serve para proteger o caminho da qual ela vai ser direcionada no mercado. Ele serve para guiar uma marca. Ou seja, poxa, é nisso que nós acreditamos. Então a marca ela se comporta dessa forma, é esse público que nós queremos atender, e ou seja, o brand é a gestão de todo esse ecossistema. E foi muito interessante você falar a parte do grafismo, né? A parte de tipografia. Qual o erro que você vê mais comum das empresas cometendo ao construir uma marca? É tentar criar a marca dela por si própria. Ela mesma criar a marca. E quando o negócio começa a precisar de brand, existe um momento ideal para investir nisso? Ou é mais uma questão assim de desde o início já tem que pensar no brand?
Eu costumo dizer que não existe um momento ideal ali. Por quê? Nós já atendemos clientes que, desde o início, né, quiseram ali construir os seus projetos da forma correta. E também clientes que, depois de um ano de negócio validado e tal, voltaram a falar nesse assunto de brand. A questão é, a qual nível estar a sua consciência aberta para esse tipo de trabalho? Eu acho que o mais interessante é o cliente estar aberto a esse tipo de trabalho, sabe? Porque não existe esse ponto, no início ou depois que eu validar o negócio. Cara, é sempre interessante já começar algo desde o princípio, para você não ter outro retrabalho lá na frente. Então, né, dentro da minha visão, é sempre interessante já começar com uma visão de brand e aplicada dentro do seu negócio, sabe? Mas eu acredito uma coisa também. Muita gente está assistindo aqui agora, já deve ter a sua própria logomarca, já deve ter uma construção aí, né, de uma identidade, né, visual. E aí, vendo o seu podcast aqui hoje, sabendo a importância de fazer um grafismo, uma tipografia, algo que realmente conecta com o cliente dessa pessoa, no nicho dela, e ela querer te contratar. Gente, nunca é tarde demais. Você não acha que ainda dá tempo da pessoa, mesmo ela tendo, ela te contratar para fazer um repaginado? Com certeza, e principalmente pelo fato do mercado estar numa crescente muito grande. As empresas cada vez mais tendo que se reposicionar para se adaptar a esse novo mercado, né? Hoje nós vivemos aí uma nova era do mercado, onde cada vez mais os clientes, as pessoas não compram somente um produto ali, né? Elas estão em busca de profundidade, de conhecer a marca, de se relacionar com essa marca. Por isso que nós acreditamos que marca é um ser vivo, porque por ela ser um ser vivo, ela se relaciona com pessoas e tudo é sobre pessoas. Marca é sobre pessoas. Então, se você vê que a sua marca hoje está ali muito estática, é algo que você começou, né? Poxa, eu tive que criar ali no Canva, eu tive que copiar algo do Google, né? Assim, você não tem uma marca, você só tem ali apenas um simples logotipo, um simples desenho, sabe? Porque marca, ela tem profundidade, ela tem propósito, ela tem ali os seus porquês e ela precisa transmitir isso na sua identidade, em todo o seu ecossistema de marca, sabe? De posicionamento. E teve algum projeto de brand que realmente transformou o negócio do seu cliente? Sim, hoje, né, a gente tem aí um pouco mais de 500 projetos desenvolvidos. Parabéns! Mas é um número expressivo. Exatamente. Mas, assim, teve alguns que marcaram muito, né? Mas trazendo um projeto, assim, de uma pessoa em comum também que a gente conhece, que foi um projeto que está até lá no meu Instagram, da Isabela Cefisa, que foi um trabalho bem legal. No caso dela, foi esse trabalho, né, que ela já tinha desenvolvido uma marca, ela já tinha um nome da arquitetura. Isabela Cefisa é uma arquiteta, né, de alto padrão e tal, e aí nisso ela nos procurou. Poxa, Rafa, estava querendo reformular minha marca, a marca não se conecta mais com o meu posicionamento, eu criei ela na época no Canva, foi algo muito amador, e não está alinhada com os meus valores, com a proposta de valor que eu quero levar para o mercado. E ela veio com essa missão, né? Ela é uma profissional muito exigente, aquela coisa toda, né? Trouxe um baita desafio ali, e a gente começou logo pelo nome, né? De mudar o nome, porque antes era Arquideia, o nome do escritório dela, para Cefisa, simplesmente Cefisa. Que é o sobrenome dela, para quem não sabe. Que é o sobrenome dela. E nisso ela ficou muito resistente. Poxa, já tem ali os meus clientes, já sabe, já me conhece como Arquideia e tudo mais. Aí eu comecei o processo de investigação. Poxa, como que esses clientes te chamam, te reconhece no mercado, chama pelo seu nome, né? Então, não, o pessoal me reconhece como Cefisa e tal. E quando vai falar Arquideia, vai falar Arquídia, fala tudo embolado, aquela coisa toda, né? E aí foi onde que a gente viu esse primeiro
ponto aí, poxa, ela tem um nome fantástico, diferente, e ela não tá explorando isso. Poxa, vamos colocar isso, vamos construir uma marca, vamos desenvolver uma narrativa. E aí foi onde que a gente chegou ali até num slogan, que a cada metro quadrado é uma joia lapidada, que é o que de fato ela leva pro mercado. Nossa, gostei. Pois é, e assim, foi bem interessante essa transformação, que ela ficou muito feliz, trouxe uma nova visão assim de negócio para ela, e assim, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, sabe? Inclusive, tem ali o estudo de caso, tanto no nosso Instagram, tanto no nosso canal do YouTube também, que é @RafaelRoosevelt. Vocês vão poder acompanhar os bastidores desse projeto. Ai, muito legal. Até é bom você falar. A gente já passou aqui na tela o seu arroba, mas é bom falar porque tem gente que escuta pelo Spotify e aí... Ah, sim, perfeito. E como se constrói autoridade e percepção de valor em um mercado tão saturado? Olha, eu acredito que ela tem 2 pontos aí, né? Existe a linha do tempo, porque cada vez mais estamos numa sociedade onde os profissionais querem resultados imediatos, né? E uma construção de percepção de valor, posicionamento sólido se constrói ao longo do tempo. Porém, existe algo que você pode ir fazendo durante essa jornada, que é dando o seu melhor em cada projeto que você executar, ao servir o seu cliente, sabe? Dê sempre o seu melhor. Eu acredito que, assim, não existe nada muito mirabolante, sabe? Eu acho que é o básico bem feito. E o que é mais importante na sua visão? Consistência ou autenticidade? Olha, eu acredito que a autenticidade, ela sempre vem primeiro, porém, a consistência leva essa autenticidade no longo prazo. Então, eu acredito que elas andam juntas, né? Elas não se desfazem ali, e eu acredito que primeiro vem essa autenticidade para a consistência e chancelando, né, essa autenticidade sua, né? E como que você acha que o brand pode ajudar pequenos profissionais e liberais também a construir uma percepção de valor sem ficar competindo por preço no mercado? Certo. Eu acredito muito que o brand ele é uma ferramenta poderosa quando bem aplicado para esse profissional se encontrar, sabe? Para ele começar ali entender o seu propósito, para ele começar a entender, poxa, para quem eu sirvo, né? Quem eu transformo. E dentro disso, quando ele implementa o brand, né, no seu negócio, na sua marca, seja ele um pequeno negócio de esquina de um comércio local, ou seja um grande profissional, existe ali ferramentas dentro do brand que vai trazer clareza e competências diferenciais para ele. Vai fazer ele encontrar os seus verdadeiros, o seu diferencial, o seu maior diferencial, onde vai distanciar ele da massa. E, ao mesmo tempo que distanciando, ele começa ali a atrair o desejo das pessoas. E isso é uma construção sólida, né? E isso até um pequeno negócio pode fazer, sabe? E você acredita que toda marca precisa de um porquê ou isso é uma coisa mais romantizada? Olha, eu acredito que toda marca, não somente o porquê, mas o para quem, né? Eu acredito que toda marca, ela tem ali os seus porquês, o seu propósito pela qual ela existe e também o para quem ela serve, né? Por exemplo, depois que eu tive uma clareza melhor do meu negócio, né? Eu acredito que todos nós já tivemos aí crises de identidade, né, profissional em algum momento, e depois que eu tive ali uma descoberta, né, poxa, que eu servia, eu não criava apenas marcas, mas eu marcava histórias de famílias, eu marcava histórias de gerações, mudou a forma
de eu entregar o meu trabalho, sabe? Mudou a forma de eu enxergar o meu trabalho, de dar muito mais valor em cada etapa do meu processo. E isso foi cada vez mais trazendo mais autenticidade para o meu trabalho, sabe? Eu fui me encontrando cada vez mais dentro do meu posicionamento. E quando a gente encontra esse porquê, né, e esse para quem, tudo fica mais simples. Criar conteúdo, você entender, criar um texto ali para alimentar um site, ou seja, tudo fica mais interessante. Preencher um briefing com mais leveza, sabe? Facilidade, poxa, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu negócio, sabe? Isso é bem legal. E hoje em dia também é importante criar um brand pessoal. Quais são os primeiros passos para quem quer começar a se posicionar? Olha, eu acho que é um caminho ali da autodescoberta, né? Eu acho que esse processo de se autodescobrir, de você entender esse porquê, para quem, os seus porquês, né, em si, é o primeiro passo para a pessoa identificar os seus atributos, seus principais atributos. Porque, querendo ou não, toda marca de uma empresa nasce de uma marca pessoal. Primeiro vem ali uma personalidade por trás da marca. Existe ali uma história, sabe? Então, acho que é a pessoa olhar para a sua história, entender, valorizar cada passo que ela está dando na sua trajetória. Por isso que eu não acredito no sucesso instantâneo, né? Naquela coisa assim, igual o mercado digital muitas das vezes vende ali, milhão a todo custo, você fique rico rápido, toda essa questão, né, em si. Então, não é bem por aí. Adorei que você tocou nesse assunto, porque eu concordo. Pois é, então, assim, cara, eu acredito que é a pessoa valorizar a sua história, valorizar a sua jornada, sabe? Lá na frente faz muito sentido. E existe diferença entre a marca de uma empresa e a marca pessoal de um profissional? E como fazer as duas conversarem? Olha, um exemplo muito legal disso é o João Adib, né, da CIMED, o que ele tem feito, né, com a marca, o que ele construiu. Ele está dando um show dessa junção de marca pessoal e marca da empresa, né, em si, trazendo ali a sua energia, trazendo a sua personalidade, a sua vibração de fazer negócio para a CIMED. E isso a gente está acompanhando aí, né, todo o sucesso deles, né? Então, assim, eu acho que isso é fantástico, cara. Inclusive, né, antigamente as marcas, elas se preocupavam mais em deixar para o time de marketing resolver, para o time de marketing aparecer ali, fazendo alguma postagem, alguma coisa, né? E agora não, agora o João Adib, né, da CIMED, o Luciano Hang da Havan, ele tá aparecendo muito, falando, não só ele, né, ele fala dele, ele fala da Havan, ele mostra ele na Havan, comprando, brincando no carrinho, brincando com os funcionários, viajando a trabalho. Então, todo esse posicionamento aumentou, eu estava lendo sobre isso, aumentaram as vendas acima de 30%. E então, assim, para você ver como que o brand, o marketing, essa questão de logomarca, né, é mais importante do que realmente parece ser. Na época que eu estudei, o Instagram nem existia, nessa época que eu fiz o design, e hoje em dia eu vejo que o Instagram ajudou muito a sua profissão a decolar mais rápido, né, a ser valorizada. Pode ver, antigamente era arte finalista, igual você disse. Hoje em dia, não, já é uma coisa mais, um trabalho mesmo, que a pessoa paga, faz as reuniões, leva o negócio mais a sério. Exato. E o que você acha dessa transição do tempo? Por exemplo, a gente está aqui em 2025 nesse podcast, e vai ficar vitalício ali no YouTube e no Spotify. Mas como você enxerga, assim, que você vai estar ouvindo daqui 15 anos, que eu tô fazendo de 15 em 15, né, as projeções. Então, em 2040, você escutando esse mesmo podcast, que ele vai estar lá disponível, o que você acha que vai estar acontecendo? Cara, assim, nossa, é aquele negócio, né? Pensar no futuro, assim, é sempre, ao mesmo tempo, assustador pela velocidade das coisas, né, que estão acontecendo, e cada vez mais,
trazendo essa ideia, né, voltada em relação à marca da empresa e à marca pessoal, né, cada vez mais estão conectadas, porque as pessoas estão buscando humanização das marcas. Mais uma vez, né, marca é um ser vivo, né? Então, sempre trazendo esse ponto. Então, as pessoas se relacionam com pessoas. E essas pessoas aí, esses grandes empresários, estão entendendo jogar esse jogo, né? Que são cada vez mais, poxa, eu preciso aparecer, eu preciso ser a cara da minha marca, porque primeiro esse cliente ele vai se conectar comigo, com o meu estilo de vida, com os meus valores, para depois comprar o meu produto ou serviço, né? Então, cada vez mais as marcas olhando para esse mercado, para esse novo mercado, e entender que vai ser necessário ela unir, né, aparecer cada vez mais nas suas redes sociais e tudo mais, ser ali o rosto da sua marca, né? Elas vão atingir um sucesso, elas vão evoluir cada vez melhor, sabe? E com relação também à inovação, onde mais você acha que dá para inovar na criação de marca? Não só de softwares, mas de capacidade criativa. Olha, um dos pontos aí está sendo muito forte é essa parceria com a IA, né? Essa parceria com a IA. Não de, vou ali e vou gerar um logotipo, né? Não nesse caminho, mas utilizar ela a favor para cada vez mais trazer ali projetos não somente, vamos dizer assim, esteticamente legais, mas também estratégicos cada vez mais, né? Trazendo ali a parte estratégica, você falou, né, de o meu mercado, né, esse mercado criativo, o Instagram impulsionou, né, nos últimos tempos, justamente pelo fato ali de que as empresas vão se atualizando, vão tendo a necessidade disso, e cada vez mais a gente vai se inovando também. Então, se antes era algo mais estético, hoje é mais estratégico, né? A gente vê marcas cada vez mais minimalistas, às vezes não tem nada, muita mirabolância ali, mas tem uma estratégia muito forte de marca ali por trás. Então esse é o grande segredo das marcas, sabe? Olhar também para a estratégia. E como você aplica essa estratégia para você mesmo, para sua marca? Certo. Então, eu costumo dizer que, assim, hoje a gente não vende nada da qual a gente não aplica dentro do nosso próprio negócio, sabe? E hoje a gente implementa as estratégias. Primeiro, a gente teve que rodar a nossa própria metodologia dentro do nosso ecossistema, né? Dentro da nossa marca, da nossa própria marca, para que a gente pudesse ali extrair alguns pontos de autenticidade, né? Como criação de conteúdos, né? Como toda essa parte também de levar ali para o cliente uma nova experiência de atendimento, de processos. Então, toda essa parte estratégica a gente teve que também envolver ali dentro do nosso negócio, sabe? Se você pudesse deixar uma frase ou insight para quem quer construir uma marca memorável, qual seria? Trate a sua marca como um ser vivo. Porque um ser vivo a gente trata com gentileza, a gente trata com cuidado, com zelo. Então, não fica nessa de querer desenvolver a própria marca, de querer se aventurar, sabe? Porque você não vai construir uma marca sólida. Lá na frente você vai precisar ter que mudar. Talvez pode te gerar até um prejuízo, sabe? Porque você não teve ali a capacidade profissional para poder construir uma marca e às vezes você copiou algo de internet ou gerou algo ali de IA e você não constrói raiz, você não constrói legado de marca, sabe? Então, trate a sua marca como ser vivo. E uma coisa que você falou que é interessante pegar esse gancho na parte do prejuízo, porque às vezes a pessoa ela cria por conta própria e já faz a placa da loja, por exemplo, pegando uma loja aqui, faz a placa da loja, aí faz carimbo, faz um monte de coisa que leva a marca.
brinde, Sim. um monte de coisa. E aí lá no futuro ela percebe que ela não está gerando tanto valor, ela não está gerando tanto impacto, porque foi uma coisa mais genérica do que personalizada. E aí ela quer mudar tudo lá na frente. Só que aí, olha só, o desperdício de dinheiro, de tempo, Sim. prejuízo, como você disse, até mesmo da logomarca na cabeça dos clientes, porque aí vê a... Vamos pegar uma fachada de shopping, aí vai lá e vê e fala, não, mudou, já não é mais do jeito que pensou, ou então o caso da Cefisa, que muda o nome. Sim. Então, pegando esse gancho seu, realmente é um prejuízo não contratar agora, né? Exatamente, e isso quando não tem ali também algum processo judicial, né, de registro de marcas e patentes, né, então já aconteceu de várias vezes eu ter que socorrer algum cliente, né, que ele fez ali ou fez com outro profissional, esse profissional acabou copiando e deu maior problema nisso, o cliente já tinha investido em fachada, em todo o seu ecossistema da empresa e gerou aí um prejuízo gigantesco. Então, existe também esse fator do registro da marca, né, que é também muito importante, avaliar esses pontos, né. E qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até aqui, tanto pessoal quanto profissional? Olha, o meu maior aprendizado foi de que cada vez mais a gente precisa servir as pessoas, sabe? Quanto mais a gente serve com excelência, mais você recebe, sabe? Mais Deus ele te abençoa nesse sentido, sabe? Então, acredito que a gente servir com excelência o pontapé inicial, assim, sabe? Foi algo que eu aprendi muito durante essa jornada, sabe? Servir com coração. E agora a gente chegou no finalzinho do podcast. Já voou, hein? Para começar a fechar aqui já, se o Rafael de hoje pudesse dar um conselho para o Rafael lá do início da carreira, qual seria? Olha, foque no processo e continue a jornada. Se hoje pode parecer pequeno, pode parecer ainda sem perspectiva, lá na frente vai fazer sentido. Então, foque no seu processo, para quem aí também está vivendo o seu processo, a sua jornada. Não desvie o foco, né, nessas promessas vazias, né, de amanhã você está milionário, aquela coisa toda instantânea, né? Um sucesso é construído com trabalho e visão de longo prazo. Então, eu falaria isso. Agora um pitch de elevador. Você vai olhar para a câmera, vai falar diretamente com o seu cliente. Você vai ter só um minutinho, cronometrado ali. Você está ali dentro do elevador e só tem 1 minuto para convencer o cliente a fechar negócio com você hoje. O que você diria? Aí Deus, fala como se fosse ele. Ó, peraí, contando. Então, você que tem um produto, um excelente produto, você tem um excelente serviço e você entende que o seu negócio, as pessoas não estão tendo uma percepção de valor do que você faz, quer dizer que o seu negócio precisa de brand, precisa de mais clareza, precisa de mais posicionamento. E eu, Rafael Russo, com uma experiência de mais de 10 anos com construção de marcas, eu posso te ajudar a construir, não somente construir a sua marca, mas também a posicionar a sua marca no mercado, te ajudando, sendo o seu consultor de marca, te ajudando e te guiando ali a atingir os resultados que você busca. Essa é a RR Brands. Essa é a RR Brands. Pronto. Ficou bom, ficou ótimo. Ficou meio, mas tá bom, legal. Não, o importante é que você estava ali no elevador e tinha 1 minuto. Isso aí. Agora vamos lá. Qual o maior erro ou mito que as pessoas cometem ao pensar em criação de logomarca? Maior erro ou mito? Eu acredito, o maior erro é ela querer criar por si própria, né? Ela mesma criar a marca dela, né, em si. E o maior mito, assim, é achar que é um bicho de 7 cabeças, sabe? Porque você tendo um profissional ideal conduzindo juntamente com você,
você vai ver que construir uma marca é um processo interessante, é um processo que vai cada vez mais te impulsionar, vai te trazer leveza pro seu negócio, sabe? Inclusive, eu quero complementar a sua resposta com o que eu senti criando a marca com você. Sim. O seu trabalho aqui, gente, é um caso real, é um caso na prática, né, que realmente aconteceu. O que eu senti? Eu senti que você fez algumas perguntas, principalmente naquela parte ali. Fernanda, mas o que você quer transmitir com isso? Qual que é a missão do seu network? Qual que é o valor? Qual que é o propósito? Como que você quer deixar um legado através do seu network? O que você pensa dele a longo prazo? Qual o seu perfil de clientes? Todas aquelas perguntas que você me fez, o arquétipo, cores, eu, sinceramente, que foi uma terapia. Porque eu me senti sendo confrontada com a minha própria ideia, que era do network, contatos geram contratos, e eu fiquei naquela assim, nossa, eu nunca parei para pensar em nenhuma dessas perguntas. Então, para você ver como que o seu trabalho é bem mais profundo do que realmente é. Que às vezes a pessoa olhando de fora, igual a gente vai fazer a postagem hoje, né, da construção. Sim. Aí ela pensa, beleza, é só um post. Só que quem realmente contrata esse serviço e entra para dentro do jogo mesmo, sim, aí ela sente transformada. É uma transformação, porque depois que a gente terminou a nossa reunião de 1 hora, eu fiquei muito pensativa naquele dia. Você me deixou o dia todo pensando nisso. Eu fiquei assim, gente, mas é muito mais do que a gente pensa que é a nossa empresa. Quem está montando empresa, Porque a verdade é que a gente é muito ocupado e vive muito no automático. Tem que fazer muita coisa, tem horário para tudo, tem prazo para tudo. Eu tenho outros clientes de outras coisas. Então, a gente vive no automático. E quando alguém te para e pergunta, mas qual que é o seu propósito com isso? Onde que você quer chegar com essa marca? Qual o perfil de cliente que você está atendendo? Aí que você cai a ficha. Você fala, é mesmo? Peraí, que negócio que eu tô querendo construir? Tipo assim, né? Porque, querendo ou não, isso é muito profundo, porque a gente tá acostumado a ter ali só o raso de uma marca, né? Isso. E é muito acessível hoje, poxa, criar um logotipo. Porque logotipo é diferente de marca, né? Marca é um ecossistema, é um legado que a gente constrói, né? Por trás desse logotipo. Logotipo é só o elemento que te distingue no mercado ali, né, que te representa. Então, as pessoas acham que vou criar uma marca e vou ali no Canva ali, vai me dar alguns logotipos e é isso mesmo que eu quero. Aí, chega lá na frente, ela começa a se deparar com várias travas. Poxa, por que eu não consigo gerar conteúdo? Por que eu não consigo definir aqui a paleta de cor do meu escritório? Por que eu não consigo definir a fonte do meu material? Você estava até falando sobre isso. Poxa, eu tô aqui, Rafa, eu tenho umas fontes aqui e tal, eu fico meio perdido. Ou seja, e a construção da marca da forma correta, a gente coloca todos os móveis no lugar dentro da casa. Então, esse é o grande ponto, sabe? A diferença de uma marca forte para um logotipo, simples logotipo. E aproveitando que você falou de pôr os móveis em ordem, né, na casa, eu senti que realmente era um projeto com você. Com você eu senti isso. Com outros que eu já paguei no passado, foi muito automático, foi algo bem assim, você quer o quê? Qual desenho? Sim. Desenha aí no papel mais ou menos o que você quer e me manda. Foi isso. O profissional só de olho no seu dinheiro, por exemplo. Ele pegou e vetorizou e pronto. Receber. Vetorizou mais ou menos minha ideia. Mas você não, você realmente entrou no projeto. E na hora, isso é elogio, tá? Sim, eu te falei várias fontes que eu achava bonitas, te mandei vários prints do que eu vi na internet, assim, que é mais ou menos o que eu queria, mas você conseguiu decodificar aquilo tudo, como se fosse um liquidificador, colocou tudo ali, bateu e saiu que ficou perfeito, eu amei. E quando eu vejo hoje, na bolinha lá do Instagram, a logomarca que você criou, com as cores que eu pedi e tudo mais,
me dá uma satisfação, sabe? Eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes? Porque ficou tão perfeito, ficou tão do jeito que eu queria. Sim. Então você tá de parabéns mesmo, tô Muito falando assim de obrigado. coração. Muito obrigado. Super recomendo, pessoal. É algo assim que vai fazer total diferença. Eu tô com vontade de mudar tudo aqui já. Mudar essas aqui tudo. Porque depois que você fez toda aquela análise, eu pensei, será que é essa marca? Porque isso aqui eu que criei. Mas eu paguei pra fazer, mas eu que desenhei ela. E aí eu fui e fiquei pensando, será que essa marca aqui, hoje em dia, já tá traduzindo o que eu penso do podcast? Então, assim, justamente, eu gostei muito do seu trabalho. Eu acho que ele tem que ser mais ouvido, mais divulgado, para o pessoal realmente atingir aí mais camadas, o pessoal conhecer você, porque você é muito bom no que faz e tem que estar bombando aí. Exatamente. O que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Parabéns. Parabéns também pela sua simplicidade, pela sua escuta. Você teve todo aquele cuidado. E você quer acrescentar aqui agora mais alguma coisa para os seus clientes, para os seus amigos que estão ouvindo esse podcast? Olha, eu acho que é bem isso, né? Toda essa visão. Nós, como criativos, né, em homenagem a esse dia do design gráfico, né, que são pessoas profissionais que por muito tempo, assim, luta com a desvalorização do mercado, né, dos grandes empresários, dos grandes tubarões, enxergar esses profissionais como algo ali de bate-pronto, só um braço ali que vai criar ali uma artezinha para mim, né? Uma logozinha que eles costumam dizer. Mas eu costumo dizer o seguinte, vamos começar a olhar com mais profundidade, sabe? Para a sua marca mesmo, para o seu projeto que você quer levar para o mercado, como que você quer servir o seu cliente. Começa fazendo essa pergunta, poxa, como que o meu cliente quer me perceber? Como que eu vou servir o meu cliente? Eu vou servir ele com uma marca desleixada de qualquer jeito, né? Então, eu acho que é fazer olhar para o interno e começar a analisar esses pontos, sabe? Poxa, será que está fazendo sentido? Então, assim, vamos olhar aí para essa turma com mais valor e que, de fato, né, é um trabalho que transforma e que deixa legado, né? E é um trabalho de muita responsabilidade, igual eu falei, né? Muitas das vezes ali tem famílias acreditando no meu potencial, que eu vou construir uma marca e vou entregar algo que vai chancelar ali séculos, né, dessa marca, sabe? E não só isso de geração para geração, né? Como a Coca-Cola, Pepsi, Carrefour, essas que todo mundo já lembra. Eu falo o nome e a pessoa lembra da logomarca. Sim. Não só isso, né? A questão também, igual você disse, o poder que a marca tem de trazer até mais clientes. Exatamente. Agora que eu tirei lá a bolinha e coloquei a sua logomarca que você criou, muita gente começou a me chamar, perguntando do projeto, que projeto é esse? Que network é esse? E foi depois que eu troquei. Pois é. E eu nem cheguei ainda a postar nada. A gente nem postou ainda, ou seja, traz uma transformação. Traz. E como marca é um ativo intangível, né, vamos dizer assim, muitas pessoas elas não têm muita paciência e logo não valoriza muito, né? Porque marca você vai sentir o efeito dela. Tanto no curto prazo você vai ter o efeito da transformação, no médio prazo você vai começar a colher esse fruto e no longo prazo é a perpetuação dessa marca, né, onde ela cria legado. Então, eu poderia ficar falando aqui sobre horas, né, sobre esse assunto, porque eu amo esse assunto. Eu lembro até que na aula a gente aprendeu que a Nike foi uma costureira, estava precisando de dinheiro, ela cobrou $50 para fazer aquele risco. Foi mesmo. E olha hoje como que tá, né? Quem não lembra da Nike, né? Se eu falar Nike aqui, todo mundo lembra do símbolo. E o que vale hoje em dia aquele símbolo? Milhões. Então, para você ver, né? Não é apenas o dinheiro, é o impacto que aquela marca gera no futuro, como você disse. Exatamente. Já está criada. Né? Como ela vai se perpetuar. Isso. E agora te pegando de surpresa em mais uma pergunta, e é a última do programa. Infelizmente, um caso hipotético, mas hoje é seu último dia na Terra e você tem que deixar um legado. Só pode deixar 3 ensinamentos. Não pode deixar rede social, não pode deixar mais nada. Nem filme, nada. Apenas 3 ensinamentos. E mais nada.
é isso que vai traduzir a sua passagem na Terra. O que você diria? Dê valor às pessoas que estão ao seu lado, porque isso pode te custar caro. Esteja sempre conectado a Deus e entenda que tudo que você conquista aqui na Terra é passageiro. Que o melhor é o nosso galardão lá no céu. Aí. Não sei se pode trazer muita coisa religiosa. Viu? Agora, só um bate-bola rapidinho para finalizar. Responda só com uma palavra. Motivação. Persistência. Concorrência. Não se compare. Network. Pessoas. Empreender. Jornada. Brand. Sucesso. Comunicação. Clareza. Ó, agora acabou. Agradecimentos finais. Você quer mandar um beijo para alguém, fazer um agradecimento? Pode olhar para a câmera, mandar um recado. Quero agradecer a todos os ouvintes aí. Quero agradecer a todos aqueles que puderam aí receber um pouco, né, do nosso compartilhamento, né, do nosso transbordo. E assim, foi muito bacana estar aqui com você, Tess. Eu agradeço muito, né, por esse convite, né, e espero estar aqui mais vezes. Ai, que bom, tá mais que convidado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. Obrigado pela minha logomarca, que ficou perfeita, ficou excelente, do jeito que eu queria. Ficou até melhor, pra falar a verdade, porque eu desenhei mais ou menos ali, você já melhorou ali o desenho também, achei que ficou perfeito. Parabéns mesmo pela sua escuta, pelo seu jeito. Você é uma pessoa super tranquila de trabalhar, não tive nenhum problema com você, foi tudo muito fluido. E é bom quando a gente trabalha assim, com pessoas que não quer desmerecer nossa ideia, porque eu tive algumas ideias, você levou em consideração, não deu uma de só eu que sei. Ah, sim. Muito obrigado por isso. Né? E também te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Tomara que esse podcast traga vários frutos, né? Vários clientes. Sim. E, pessoal, para você que ficou aqui até o final, quem sabe você não é o próximo a estar aqui comigo nessa mesa. Te vejo no próximo episódio. Se inscreva no canal. Obrigada.